em Manaus, que acendeu um alerta sobre a importância da estrutura que os hospitais dispõem para combater as consequências do coronavírus. A gente vai falar mais sobre essa situação, mas trazendo também para a nossa realidade aqui no Paraná, né, João? Porque a capital do Amazonas está vivendo um momento nunca antes visto nessa pandemia, a falta de oxigênio para pacientes entubados, sem falar no drama para os familiares que estão vendo as pessoas sofrer por lá. Cláudia, essa situação realmente chamou muita atenção ontem, esse drama sem precedentes, né? O relato dos profissionais de saúde é de que tem paciente morrendo por asfixia, ou seja, sem conseguir respirar dentro dos leitos. E aqui no nosso estado, qual que é a realidade? Nós conversamos agora com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Paraná, FEMIPA, o Flaviano Ventorim. Flaviano, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite para falar sobre esse problema, enxergando mais a nossa realidade aqui do Paraná. Queria começar perguntando para você como é a nossa realidade com relação aos estoques. A gente pode falar também em aumento no consumo de oxigênio frente aí a esses números que a gente tem visto de disparada de casos e também de internações nos hospitais. Bom dia. Bom dia, João, bom dia a todos. A princípio, o Paraná está numa situação mais tranquila, né? Nós temos uma situação logística melhor do que o Amazonas, né? Então, isso é um primeiro fator que a gente sempre analisa. E, obviamente, o que a gente tem que ter um cuidado é com os surtos, né? E o aumento abrupto do número de casos. Até o momento, a gente não tem relato de hospitais com dificuldade de abastecimento de oxigênio e estamos continuando aí com atendimento à população sem maiores problemas. Flaviano, aqui é a Cláudia, bom dia também para você, obrigada por conversar com a gente logo cedinho no Bom Dia Paraná, até porque a gente vê situações como essa acontecendo em Manaus e ficamos muito preocupados com a situação no restante do país, né? A gente está vendo essa realidade de cada vez um número maior de casos, as internações também ficando mais intensas, mais graves, e por isso que a gente tem essa preocupação sobre a nossa situação por aqui. Existe uma diferença de como é feito esse abastecimento de oxigênio lá e aqui, por exemplo? Aqui a gente teria uma maneira mais sustentável de se manter e esse problema não acontecer por aqui também? Oi, Cláudia, bom dia. Na verdade, a logística de fabricação e distribuição do oxigênio no Amazonas é bem diferente do que nós temos aqui no sul do país, né? No sul, no sudeste, nós temos várias plantas de fabricantes de oxigênio e isso facilita bem o nosso acesso. Mas, obviamente, o Covid, pela velocidade de contaminação, eventualmente, ele causa alguns riscos de logística para a gente, né? Como no começo o problema foi máscara, né? Foi avental, em alguns lugares agora é o oxigênio. Então, o que a gente sempre alerta a população, né, sobre os riscos, né, da contaminação muito grande em função de aglomerações, é por causa desse tipo de situação. Num dia, você tá controlado, acontece uma grande festa, 10, 15 dias depois, a gente tem aí uma explosão de casos. Por enquanto, o estado do Paraná, né, sem relato algum de problemas nesse sentido, de falta de oxigênio, e o que já está acontecendo em Manaus é que lá foi foi solicitado à Anvisa para que se diminua a pureza do nível do oxigênio. Ou seja, o nível de oxigênio hospitalar ele tem um nível de pureza muito alto. Lá eles estão baixando para que se consiga produzir mais na única fábrica de oxigênio que existe lá. Flaviano, esse consumo maior do oxigênio pelos hospitais, isso é considerado um indicador, até mesmo pelos próprios administradores das unidades, é um indicador de que os pacientes têm evoluído para casos mais graves e dependem dessa estrutura, essa infraestrutura, de fato, das unidades para terem uma melhora no estado de saúde? O oxigênio ele é um insumo fundamental desde o início do tratamento. Ou seja, não há necessidade especificamente de que o paciente esteja em UTI, né? Os hospitais aprenderam a lidar melhor com a doença e a gente entra com oxigênio, às vezes antes do paciente precisar de intubação. Nós temos algumas técnicas que é a ventilação não invasiva e a oxigenação de alto fluxo. Essas duas etapas são anteriores à necessidade de intubação.
Então, o oxigênio ele é basicamente utilizado em quase todas as etapas do tratamento do Covid. Então, esse consumo que aconteceu em Manaus é porque faz parte do tratamento do paciente, inclusive nos leitos de internação comuns, né, não UTIs. Então, a gente tem quanto mais casos, maior o consumo, dependendo do paciente estar em UTI ou não, mas quando vai para a UTI, que o paciente realmente não pode ficar sem oxigênio. Então, esse é o drama que Manaus vive hoje. É um insumo, então, essencial para o tratamento, desde o seu início até esse caso mais grave, como o senhor trouxe para a gente. E em relação à estrutura dos hospitais aqui no Paraná, a gente, de uma forma geral, acabou não adotando o modelo de hospital de campanha, como outros estados, algumas outras cidades fizeram. Aqui, muito pontualmente, no Paraná, algumas cidades como Cascavel, por exemplo, tiveram algo assim no início, mas de forma geral, a gente não teve um hospital de campanha. Então, as estruturas dos nossos hospitais já existentes acabaram sendo reforçadas? Como é que o senhor vê isso? O Paraná adotou um modelo mais otimizado e, a meu ver, muito adequado, porque montar um hospital de campanha é fácil, difícil é você ter toda a logística, estrutura e pessoal que um hospital tem. Então, o hospital de campanha é uma medida emergencial, né? Mas você tem que ter lá, em especial para atender Covid, uma estrutura de tomografia, você tem que ter estrutura de rede de gases, não é uma situação tão simples. E nós, hospitais, sejam eles públicos ou privados filantrópicos, ou os privados não filantrópicos, nós nos organizamos para atender a população. E é importante a gente falar isso, Cláudia, porque a organização do sistema, ele depende do número de pacientes contaminados. Então, veja que a gente sempre está falando com a população para que nos ajude a evitar a disseminação da doença. Então, quanto mais eficientes nós formos em evitar a disseminação da doença, menos problemas nós vamos ter. E tendo menos problemas, maior a sensação de segurança. Então, isso é uma situação muito importante, porque a gente quer que a economia funcione, nós queremos que os hospitais voltem a atender os pacientes não Covid, né, de outras especialidades que precisam de cirurgia. Então, a união da sociedade, junto com o poder público, que é o serviço de saúde, e junto com as instituições de saúde que estão atendendo os pacientes, né, é a melhor forma da gente combater a doença até que apareça a vacina. Aparecendo a vacina, nós temos a imunização e aí vamos ficar bem mais tranquilos. Flaviano, para encerrar, aproveito para perguntar para você. Bom, a realidade dos números mostra que a gente está vivendo um momento muito crítico, né, com escalada no número de casos, de mortes, talvez o momento mais crítico desde o começo da pandemia, de fato, um segundo pico da pandemia do coronavírus aqui no Paraná. Qual que é a realidade dos hospitais, né? Você responde pela Associação dos Hospitais Filantrópicos. Qual que é a realidade da porta para dentro, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar? Atualmente nós estamos com uma ocupação relativamente alta, mas estável, né, João? Hoje os hospitais continuam aí num trabalho efetivo, principalmente nas UTIs, que são os pacientes que mais ficam, né, permanecem por mais tempo dentro dos hospitais. Então a gente continua em estado de alerta, acompanhando. Obviamente, como nós fizemos uma campanha muito forte antes do Natal e antes do Ano Novo, aquela explosão de casos aqui no Paraná, principalmente, ela acabou não acontecendo como aconteceu em Manaus, em outros estados aí, onde o pessoal perdeu a noção de controle, né, e achava que estava tudo bem. Então, esse papel que a população teve neste momento, óbvio que nem todo mundo fez isso, né, algumas pessoas foram para a praia, fizeram festas, enfim, né, não contribuíram, né, com esse pacto social que a gente vem sempre relatando, mas hoje a gente está conseguindo controlar dificuldades pontuais em algumas cidades, mas de modo geral, ainda que os casos tenham aumentado, nós estamos sob controle. Estamos com risco, obviamente, por causa da alta ocupação ainda, mas estamos conseguindo dar a condição de atender. Diferente do que estava acontecendo no início de dezembro ali, que a situação, principalmente Curitiba, né, nós chegamos a ter quase 15 mil casos ativos, então foi um momento bem complexo para a gente, mas hoje a nossa situação está bem melhor e a gente principalmente agradece à população
por ter entendido que aquele momento era um momento muito crítico e a gente pede para que se mantenham esses cuidados, né? Evitar as aglomerações, manter o uso de máscara e principalmente higienização de mãos também. Aproveitar o Flaviano, Cláudia. Flaviano, a gente tem um calendário muito festivo, né, aqui no nosso país. Temos aí, acabamos de passar pelo Natal, Réveillon, estamos sentindo os reflexos dessas aglomerações, festas familiares. Essa proximidade agora com o Carnaval em fevereiro também causa uma certa preocupação. Quem trabalha diretamente na linha de frente com o coronavírus, caso a gente volte a registrar aquelas imagens de muita gente junta, ignorando essas medidas, a gente pode ter um novo boom de explosão no número de casos? João, se nós formos avaliar aí todos os picos que nós tivemos no Brasil e no Paraná, no mundo inteiro, os grandes picos aconteceram depois de grandes feriados ou grandes eventos, né? Então, o Carnaval é sim um ponto de preocupação para nós da área de saúde, né? A gente quer que as pessoas possam curtir aí o feriado, mas, de novo, mantendo o distanciamento, mantendo o uso de máscaras, a higienização de mãos, a gente consegue ter aí um melhor controle, né, da disseminação da doença. Mas, de novo, né, as festas que acabam acontecendo onde as pessoas não respeitam esses princípios são o maior complicador. Porque não é essa pessoa que está lá na festa, muitas vezes, que vai ficar grave. É a família dela, porque ela volta para casa contaminada, contamina idosos, contamina pessoas que estão no grupo de risco, e essas pessoas acabam padecendo nos hospitais ali por vários dias, né, doentes, e algumas, inclusive, vão a óbito. Então, a gente sabe que essas pessoas são as que têm maior risco aí com a doença. Tá certo, então eu agradeço a presença de Flaviano Votorin, que é presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos aqui do Paraná, por trazer para a gente essas informações de dentro dos hospitais, da realidade, como é que o Paraná está enfrentando esse novo pico da doença por aqui. Obrigada novamente.